precisamos começar a comentar essas sessões de treino livre, obviamente pelo episódio mais controverso, ou seja, a colisão entre Leclerc e Norris no treino livre 2. De facto, a Ferrari, mais uma vez, pessoal, cometeu um erro grave em um fim de semana que começou bem, porque no treino livre 1 vimos uma Ferrari que potencialmente pode lutar pelo pódio, está lá com a McLaren. No treino livre 2 cometeu essa ingenuidade, esse erro, liberando Leclerc, que então foi ocupar o pit lane enquanto Norris estava chegando. E Norris então foi contra o muro, foi colidir contra as barreiras. Então agora veremos também a sanção que Leclerc receberá por isso. Mas a coisa mais importante é entender de quem é a responsabilidade. A responsabilidade é da equipe, é de Leclerc. Porque vamos dar uma olhada na imagem juntos, quero vê-la junto com vocês e analisá-la. Aqui vemos que o chefe, o engenheiro da Ferrari, diz a Leclerc para parar, não ir, faz sinal com a mão para ele parar e ele vai mesmo assim. Mas muitos poderiam interpretar como vai, prossiga que a pit lane está livre, então esse gesto pode ser interpretado. Vemos neste caso que Leclerc vai mesmo assim, não olha para a direita, corretamente, porque o piloto olha para a frente e continua em sua linha, e então vai acertar Norris, que quebra a asa dianteira, e veremos qual será a sanção que Leclerc receberá. Há um precedente, ou seja, Mónaco deste ano com Stroll, que recebeu uma posição na grelha de penalidade e aconteceu nos treinos livres. Veremos o que acontecerá com Leclerc. Fato é que dependerá muito de quem assume a responsabilidade, porque se o piloto assumir, então também as consequências, a sanção vai para o piloto. Se a equipa assumir a responsabilidade, então poderíamos ver talvez uma multa, e assim não uma penalidade na grelha. Fato é que certamente o dano vale mais do que 20 mil dólares de multa, porque um dano na asa dianteira da McLaren, que então Norris teve que substituir, uma asa dianteira vale 100 mil dólares, 150 mil dólares, então estamos falando de 10 vezes, até 10 vezes o preço, digamos, da asa dianteira. Então precisamos considerar também isso, que é considerado pelas equipes e pela federação na avaliação. No momento em que estou gravando agora, está ocorrendo a reunião entre Leclerc e os comissários, e então veremos qual será a decisão tomada pela federação e também, obviamente, em comum acordo com a Ferrari e Leclerc. E veremos um pouco, mas precisamos analisar o vídeo de hoje, os treinos livres. Esse foi o episódio mais importante que aconteceu no treino livre 2, do qual precisávamos falar e que, na minha opinião, estragou um pouco o fim de semana de Leclerc. Antes de começar, lembro a vocês, claro, de deixar um like, se inscrever e ativar as notificações para não perderem nenhum vídeo. Aqui tratamos todas as notícias relacionadas à Fórmula 1 e à Ferrari, as notícias mais importantes. Dito isso, recomendo que o like é fundamental para apoiar os vídeos e agradeço de coração o apoio. Claro, digam nos comentários sua opinião sobre o episódio Leclerc e Norris. Vamos ver os tempos do treino livre 2 e depois comentar juntos outros episódios muito importantes. No treino livre 2, no final, houve várias bandeiras vermelhas e vimos primeiro o acidente de Russell, que foi contra o muro. Depois vimos o acidente de Lawson, que também foi contra o muro. E vemos lá na frente Piastri na primeira posição, segundo a JAR, que, por sinal, a JAR está surpreendendo, está indo muito bem nessas últimas corridas, com exceção de Baku, onde teve um pouco mais de dificuldade devido às qualificações, mas está indo muito bem. Terceiro, Verstappen. A surpresa do dia, no entanto, é certamente Alonso, quarto, que terminou em primeiro no treino livre 1. Uma Aston Martin, revitalizada aqui em Singapura, também por traçado mais alinhado com menos retas. Há mais curvas. É um traçado urbano onde a McLaren, onde a Aston Martin pode se destacar porque pode ir mais forte. Sabemos que a Aston Martin sofre com o arrasto e resistência aerodinâmica nas várias retas, de fato perde muito em relação às outras equipes e, neste caso, nas pistas urbanas, consegue expressar seu potencial. Quinto Norris, sexto Stroll, justamente sexto Stroll, confirma uma Aston Martin competitiva. Vemos a diferença entre Piastri e Norris, primeiro e quinto, aliás com 0,4 de diferença é muito, considerando também que se vemos a Tier History, que é a história dos pneus utilizados na sessão, vemos que tem o mesmo número de voltas, 10 para Norris, 11 para Piastri, mas a estratégia foi a mesma. Então vemos justamente Stroll 6 graus, 7 graus Ocon, 8 graus Sainz e alguém diz caramba, mas a Ferrari chegou em 9 graus com Leclerc e 10 graus com Hamilton no treino livre 2. Os treinos livres mais importantes, porque, como já lhes disse várias vezes, atenção ao treino livre 2, porque são os fundamentais. Em Singapura tem as mesmas condições da corrida e também das qualificações porque é corrido à noite e, portanto, são os mais importantes, são os que devem ser avaliados.
Mas atenção, há um detalhe que quero destacar, ou seja, que a Ferrari usou uma estratégia diferente em relação aos pneus, devido às várias bandeiras amarelas, bandeiras vermelhas, etc. E portanto fez vários stints com pneu médio. Depois montou o pneu macio e então fez menos voltas com o pneu macio no final. De fato, o tempo que a Ferrari fez não é indicativo. Eles têm um tempo de volta ideal muito melhor na casa Ferrari em comparação ao mostrado nos treinos livres 2. Vamos ver juntos. Estes são os tempos ideais dos treinos livres 2 e vemos que Hamilton poderia facilmente diminuir o seu tempo ideal em 5 décimos, posicionando-se lá na frente entre os primeiros 5. Da mesma forma, Leclerc também poderia melhorar em 2 décimos. E além disso, eles não deram tantas voltas com esses pneus, então certamente poderiam melhorar o tempo. A performance da Ferrari é melhor em comparação aos treinos livres 2, mas não é nem mesmo a dos treinos livres 1. Então cuidado para não sermos enganados, porque nos treinos livres 1 vimos esta classificação. Vou mostrar para vocês Alonso primeiro, Leclerc segundo, Verstappen terceiro, Hamilton quarto, mas com ambas as McLaren em quinto e sexto. Também não é essa a classificação, que é um pouco otimista demais. Já a dos treinos livres 2 é um pouco pessimista demais. Precisamos encontrar um meio termo para determinar o real desempenho da Ferrari. O fato é que as equipes tiveram muita dificuldade para testar nas provas livres 2 para encontrar o limite. De fato, eles testaram mais a qualificação do que a corrida, embora em teoria fosse melhor testar a corrida nos treinos livres 2, porque serão as mesmas condições que encontrarão no domingo. Então atenção com os muitos incidentes que vimos, que agora vamos ver também juntos, especialmente o de Russell e o de Lawson. Bem, vimos que as equipes e os pilotos não tiveram tempo suficiente para testar as corridas longas, que terão que ser testadas nos treinos livres 3, onde, no entanto, não haverá as condições ideais de qualificação e corrida. Portanto, cuidado ao considerar os tempos dos treinos livres 1 e dos treinos livres 3, pois não são as condições ideais. Dito isso, vamos ver juntos os incidentes que atrasaram os treinos livres 2, começando com o de Russell, que vamos ver juntos agora. Além disso, gostaria de dizer que Kimi Antonelli cometeu um erro similar ao de Russell, perdendo o controle e travando a frente, enquanto Russell, como veremos agora juntos, perdeu a traseira. Vamos ver juntos e comentar. Russell chega perto do ponto de frenagem, então na curva vemos que ele perde a traseira de repente. Quando se aproxima do centro da curva, ele já perde a traseira aqui, você vê que há essa contrabalançada. Há o efeito pêndulo, que é assim chamado porque você perde a traseira e não tem mais controle do carro. Aqui ele recupera o controle. O problema é que é tarde demais. Ele já está em alta velocidade e indo em direção às barreiras, então não tem o controle do carro e bate no muro, nas barreiras neste caso. É um acidente, um erro bastante grave. Especialmente porque ele estava com pneus médios em um momento que não deveria forçar tanto ao limite, porque não estamos falando de ritmo de qualificação, mas ele deveria estar testando mais o ritmo de corrida, e cometer esse erro no início da sessão compromete não apenas a sessão de Russell, mas também a de todos os outros. Dito isso, ele teve sorte de quebrar apenas a asa dianteira, mas vemos que os braços e as suspensões não quebraram. Então, neste caso, Russell também teve sorte no acidente, foi hábil. Se quisermos, ao direcionar o acidente, o impacto frontal e não lateral, isso deve ser mencionado. Dito isso, vamos ver também o de Lawson, que Lawson estava rápido também esta manhã. Podemos dizer que a Racing Bull se reencontrou. Como eu disse antes, Kimi também passou reto. Aqui se vê uma imagem do longo de Kimi. Mas não danificou o carro. Simplesmente travou a frente e foi reto na mesma curva onde Russell se acidentou. Dito isso, vamos ver o acidente de Lawson juntos. Neste caso, Lawson perde a traseira novamente e bate em grande parte do carro na parte direita das barreiras. Vamos ver juntos. Vemos aqui Lawson se aproximando, perde a traseira aqui, também aqui o efeito pêndulo, porque todos esses erros dos pilotos, especialmente que não encontram aderência na traseira, porque a pista está muito escorregadia. Também dissemos que choveu nos últimos dias e este é o resultado. Uma pista escorregadia, difícil de controlar, e os pilotos precisam encontrar mais aderência para ter mais confiança mesmo na saída das curvas. Então vejamos juntos aqui o erro. Vou-me mover para este lado para mostrar bem. Lawson perde a traseira aqui, não há nada a fazer. Ele bate com o lado direito do carro, em particular a frente direita, que você vê que até o pneu sai. Neste caso, ele teve sorte porque estava praticamente na parte final, o circuito perto da pit lane e depois retornou, mas são segundos que são perdidos pelas equipes. De fato,
Vemos aqui a 26 minutos do fim que Hamilton estava em segundo e a Ferrari estava fazendo outro programa de trabalho, ainda não tinha montado os pneus macios, enquanto muitos dos pilotos já tinham montado os pneus macios para começar a prova de simulação de qualificação. Portanto, e também dar algumas voltas a mais para ver o long run com pneu macio. Dito isso, vimos então o acidente de Lawson que acabou por penalizar um pouco o seu fim de semana, enquanto por outro lado, a Giara fez muito melhor, ficando em segundo lugar. Até agora a Giara não cometeu nenhum erro, Lawson cometeu um. Atenção que os dois também estão disputando o assento para o próximo ano, seja para ir para a Red Bull, ou seja, ter uma promoção, ou para permanecer na Racing Bulls e assim não abandonar a Fórmula 1. Atenção que já falamos disso também em vídeos anteriores. Esta é uma batalha importante por aquele assento na Red Bull. Portanto, a batalha entre Tsunoda, a Giara e Lawson, mas também para permanecer na Racing Bulls, em agora vamos ver juntos. Também temos que falar primeiro, no entanto, deixem-me dizer algumas palavras também para ele, pessoal, porque Fernando Alonso fez uma sexta-feira realmente fantástica. Ótimos treinos livres 1, ótimos treinos livres 2, especialmente os treinos livres 1 concluindo em primeiro lugar. Ele disse desde o início que se sentiu muito bem com o setup do carro desde o começo. É um circuito que, na minha opinião, ele gosta muito, um circuito urbano que se adapta às características do carro. Portanto, poderíamos ver um Alonso lutando, na minha opinião, pelo top 5. O pódio é realmente difícil. Ele disse que o objetivo para domingo é marcar pontos, mas ele também, na minha opinião, se subestimou um pouco. Ele pode fazer melhor, na minha opinião, mas chegar entre a quinta e a 10ª posição é o objetivo da Aston Martin para ganhar o máximo de pontos possível. Dito isso, vamos ver também a modificação que a Red Bull fez para este grande prémio. De fato, eles continuam a modificar o carro na Red Bull após o assoalho que introduziram também em Monza. Em Verstappen, que depois chegou em Baku, também em Tsunoda, eles introduziram uma nova asa dianteira. Vamos vê-la juntos e comentá-la. Porque isso fez a diferença hoje também e vimos especialmente aqui. Aqui se vê bem. Este é o documento da FIA que eu queria mostrar a vocês e se vê claramente a borda da asa dianteira. O flap mais externo que foi modificado é muito mais espesso, muito maior, e isso serve para aumentar a incidência do ar na asa dianteira, portanto, ter mais aderência na dianteira. Já dissemos muitas vezes que a RB21 sofre justamente naquele ponto em gerar aderência nos pneus dianteiros. Isso serve para ter mais ar incidindo sobre a asa dianteira, portanto, pressionando o carro na parte da frente. Isso é fundamental em um circuito, por exemplo, como Singapura, para ter mais direcionalidade, ter um carro que substerça menos, portanto, isso é muito importante. Vimos também que a Mercedes também quis uma modificação na dianteira e então eles também procuram melhorar o desempenho em um circuito urbano como Singapura. Estas são algumas das modificações que são levadas para circuitos urbanos como Singapura e depois precisamos ver se serão reutilizadas em outros circuitos. Não é certo, mas certamente isso ajuda em uma pista urbana como Singapura. Dito isso, vamos ver também a telemetria para fazer uma análise. Vou mostrar também o capacete de Hamilton, obviamente. Capacete especial cromado dourado muito bonito. Na minha opinião, eu gostei muito pessoalmente, também para ver no onboard. De fato, a propósito disso, vamos ver também o onboard de Lewis Hamilton e comentá-lo juntos. Porque temos a visão, aliás, já tinha antes. Bom, vou mostrar também este detalhe aqui nos treinos livres 1. Vimos também Piastri, que se queixou de Hamilton que ficou na sua trajetória. Vejamos aqui juntos. Aqui ele diz: Ferrari deve investir em novos espelhos. Espero que faça isso, porque sublinha o fato de que Hamilton estava no meio da trajetória. Não é verdade no sentido de que Hamilton se deslocou para a direita na curva 1 e o segundo, Piastri, ficou no meio. Aqui vemos a imagem juntos. Vejam aqui que Hamilton está à direita e Piastri está chegando. Mas para onde poderia ir Hamilton naquele caso? Bom, de qualquer forma, este é um pequeno detalhe das FP1. Vamos ver agora a volta de Hamilton na F1, na FP1 e vamos comentá-la juntos. Além disso, vamos ver também a telemetria da FP2 e da FP1. Então vamos rever a volta de Hamilton. Aqui está. Vamos ver juntos. Vejamos o capacete muito bonito e vamos ver alguns pontos estratégicos. Em particular, quero mostrar a rotação da SF25. Vejamos aqui. Você vê que há sempre aquele leve substerço que não permite que o carro gire o suficiente. De fato,
ele chega sempre um pouco longo em cada ponto de tangência, em cada centro de curva. Se vê que a Ferrari tem um pouco mais de dificuldade, não tanto nas curvas rápidas onde Hamilton encontra aderência, mas ainda assim você vê que há muito ângulo de direção, o que significa que ele precisa forçar o carro a permanecer na trajetória, a ir corretamente ao ponto de tangência. Vamos em frente. Vejamos aqui, por exemplo. Veja que aqui ele também consegue chegar ao ponto de tangência, mas sempre tem um ângulo de volante grande, e isso é algo que diferencia em relação à McLaren, que consegue chegar lá melhor. Neste caso, também veja quanto Hamilton precisa esterçar para chegar ao ponto de tangência e depois tem um pouco de sobreesterço na saída. Vamos em frente. Esta é a parte sinuosa do traçado. Aqui é a curva fechada, vamos vê-la juntos. Com Hamilton que chega bem ao ponto de tangência e aqui chega à freada da chicane, um ponto difícil, não é fácil. Desculpe, aqui antes da chicane, aqui é a curva fechada onde Hamilton perde um pouco o controle e depois tem a freada da chicane lá no final. Vamos vê-los juntos. Este é o ponto modificado de Singapura. Vejamos aqui, chega bem ao ponto de tangência, mas também o carro quando sobe nos bordos é bastante instável ao descer porque as suspensões são bem rígidas aqui em Singapura. Obviamente, tenta-se encontrar um compromisso certo entre a rigidez e a suavidade da suspensão para tentar evitar aquele impacto ao descer do bordo, mas ao mesmo tempo, quanto mais rígido você estiver, mais consegue ter velocidade nas várias acelerações e, portanto, em tração. Então esse é um pouco o giro de Hamilton, que termina aqui com a última curva. Neste caso, esse é o giro de Hamilton que queria mostrar para vocês. Agora vamos ver também a telemetria e antes mostro rapidamente para vocês a disposição na Ferrari e também a configuração aerodinâmica que escolheram com uma asa de alta carga, obviamente para Singapura, assim como a asa dianteira. Vemos o flap muito inclinado para aumentar a incidência da asa. E agora vamos ver a telemetria juntos. Vamos ver se há notícias sobre Charles Leclerc e a penalidade. Ainda não. De qualquer forma, pessoal, fiquem tranquilos que eu aviso vocês nos comentários se houver uma eventual penalidade para Leclerc. Vou mostrar para vocês também este comentário aqui, muito interessante. Lewis fez 2 flying sectors. Então ele fez 2 setores rápidos depois das bandeiras nas FP2 com os pneus que já tinham completado 3 voltas. Então ele poderia ir muito rápido. Leclerc está no mesmo ritmo que, Hamilton. Está no mesmo ritmo que Piastri, só que ele teve que abortar a volta no terceiro setor, Hamilton, então por isso não concluiu. Então a Ferrari tem ritmo, não vimos 100% nos treinos livres 2. Vamos ver também a telemetria. Primeiro vamos fazer uma comparação entre Leclerc, Hamilton e Piastri. Piastri que ficou em primeiro nos treinos livres 2, então vamos comparar as voltas dos treinos livres 2. Vemos pela telemetria como Piastri fez muitas voltas com pneus macios e fez a primeira volta rápida e depois foi gerenciando um pouco o ritmo, se quisermos. De qualquer forma, o carro estava com um pouco de carga de combustível, isso é algo a se notar. Enquanto isso, se olharmos por outro lado, Hamilton fez algumas voltas, Hamilton em branco, então ele fez uma volta rápida por volta de 3.31, então no meio da sessão, se quisermos. Por outro lado, Leclerc fez um pouco mais tarde, às 3.51, mas não no final, e teve que fazer apenas uma volta rápida. Também Leclerc, então realmente pouco. Vemos a telemetria em comparação, e vemos que na telemetria a Ferrari perde nas curvas rápidas, perde também nas curvas lentas, mas nas retas, nos alongamentos, aliás, vai até mais rápido que a McLaren. Então, digamos em aceleração e também nas velocidades máximas, antes de cada freada, vai muito forte. Mesmo nas frenagens se comporta bem. fica um pouco prejudicada na parte central. Em particular, vemos que no terceiro setor, aliás, mais no segundo, a Ferrari tem dificuldade em gerenciar a carga aerodinâmica e ir rápido, em forçar forte no percurso. Vemos aqui, por exemplo, nesta curva aqui, vemos a diferença de Piastri de até 12 km por hora. Vemos também aqui a diferença de Piastri, como vai mais rápido no percurso. Na maioria das curvas do setor central, vai mais rápido no percurso, com Leclerc tendo um pouco mais de dificuldade. Hamilton também. Mas Hamilton e Leclerc se alternam nas curvas, onde um vai mais rápido, o outro vai mais rápido do outro lado. Dito isso, o primeiro setor da Ferrari não vai mal. Na verdade, vai bem forte. Sofre principalmente no segundo e no terceiro setor,
a diferença permanece quase inalterada. Vamos ver também a comparação com Verstappen, porque é muito interessante. Vamos ver a comparação, neste caso, nos treinos livres 1 entre Leclerc, Hamilton e Verstappen. Vejamos juntos a diferença e vemos que a Ferrari está muito rápida. De fato, nos treinos livres 1, a Ferrari conseguiu ser mais rápida com Leclerc em relação a Verstappen. De fato, se olharmos a diferença na volta, Verstappen foi mais rápido em toda a volta, mas teve dificuldades no último setor, onde perdeu um pouco para a Ferrari. O Verstappen que conseguiu ser muito rápido na parte técnica, na parte central, graças também à incidência da asa dianteira, que tinha um flap mais acentuado, mais inclinado, e isso permitiu que ele fosse um pouco mais rápido. Gostaria de dizer também que Verstappen testou tanto uma asa dianteira mais leve, quanto uma mais carregada nos treinos livres 1, assim como Tsunoda também testou. Eles fizeram vários experimentos para depois aprovar a nova asa dianteira. Então essa é um pouco a diferença neste caso. Vemos que Hamilton teve um pouco mais de dificuldade no setor central em comparação com Leclerc, que foi mais rápido. Vejamos também a diferença entre Verstappen e Leclerc nos treinos livres 2, sim. E vemos aqui a diferença. Leclerc perdeu muito nessa curva, mesmo em relação a Piastri, como vimos antes. Ele perdeu muito nessa curva aqui, passando de cerca de 1.8 de diferença para 0.5. Então realmente muito. Praticamente 0.3 em uma curva, então é uma curva fechada, uma frenagem bem agressiva, ok? Onde é necessário não ter sobreesterço, chegar no ponto certo da tangência, na frenagem o carro talvez não estivesse muito estável, por isso Leclerc perdeu tanto. Dito isso, vejamos quanto a Ferrari consegue ser rápida no primeiro setor. Perde um pouco no segundo, que é um ponto crítico no momento para a equipe vermelha, mas como dito antes, atenção que Leclerc e Hamilton não deram tantas voltas quanto os adversários. Vamos ver também a telemetria de Verstappen, Norris, Piastri, então a luta lá na frente, neste caso nos treinos livres 2, e vemos como Piastri faz a diferença em relação aos outros no primeiro setor. Depois, no segundo setor, Norris e Verstappen chegam a ser mais rápidos que Piastri, mas depois perdem gradualmente no último setor, no segundo setor, e no último setor perdem bastante, digamos, na parte final. Especialmente Norris, perde muito em relação ao seu companheiro de equipe. Também é um sintoma de que há necessidade de uma gestão térmica importante da traseira, porque hoje escorregava muito. E, portanto, se você perde aderência na parte final do circuito, bem, você vai perder muito. Então é importante gerenciar o superaquecimento dos pneus durante toda a volta com pneu macio. Então, atenção a esse detalhe também para as qualificações. Dito isso, vimos um pouco de tudo. Atenção à Aston Martin, como eu disse antes, que pode ser competitiva. Atenção à Ferrari, que não deve ser subestimada porque neste fim de semana, na minha opinião, pode-se sair bem. Porém, as diferenças são muito próximas. Vou mostrar novamente a classificação dos treinos livres 2. 0.1, 0.1, 0.1, 0.4, 0.5, 0.5, 0.5, 0.6. Ou seja, até Norris, os 4 primeiros estão dentro de 1.6 e depois vem de Norris em diante. Estão próximos, do 5º ao 8º, estão em 1º, então atenção. Sainz também não mencionamos, nem a Williams e também a Haas com Ocon. Ótima performance da parte deles, mas é preciso dizer que a Ferrari não estava presente 100% naquele momento. Então a diferença da Ferrari, 0.7 do topo, não é verdadeira. Está mais próxima, visto que a Ferrari neste momento está na 5ª, 6ª posição, está ali com Norris com uma diferença de 0.4. Eu vejo, sim, ainda permanece um pouco a incógnita de Alonso em relação ao mapeamento do motor, também para a configuração e também de adiar. Veremos se conseguirão se confirmar também amanhã, mas em teoria, em Singapura, sendo um circuito urbano, não se deve jogar muito com o mapeamento do motor, talvez com a carga de combustível, mas em teoria as voltas são aquelas que fizeram. Então, enfim, devem estar todos bastante próximos. Será importante, obviamente, confirmar o desempenho amanhã. Para a Ferrari será importante melhorar amanhã e veremos também se essa penalidade para Leclerc chega ou não. Esperamos que não, pois estragaria o fim de semana do Monegasco. E para Hamilton é fundamental tentar confirmar o que vimos hoje, porque vimos um bom Hamilton perto de Leclerc nos treinos livres 1, um Hamilton à frente de Leclerc nos treinos livres 2. Então, enfim, podemos ver nos treinos livres 2. Ele não ficou à frente, mas ficou muito próximo, a 20 milésimos. Então podemos ver um Hamilton forte. E se Leclerc tiver a penalidade, deveria ser ele. É o líder que deve levar a Ferrari adiante. Então veremos se conseguirá. Digam nos comentários a sua opinião sobre os treinos livres 2 e 1, sobre o acidente entre Norris e Leclerc, sobre o acidente de Russell, sobre o acidente de Lawson.
Diga-me um pouco a sua opinião, como você vê Alonso, se ele pode sair bem, Verstappen, como você o vê para este fim de semana. E falamos um pouco sobre tudo, vimos todos os episódios, estou revendo rapidamente. Também vimos que precisamos falar rapidamente sobre o sistema de resfriamento. Vou mostrar aqui brevemente com estas ilustrações e veremos como funciona. Sabemos que se pode montar o sistema de resfriamento, este manto refrigerante, ou ter um lastro a bordo do carro. Então os pilotos escolherão, pois foi declarada como uma corrida onde o calor é exagerado, por isso é necessário ter este manto refrigerante. Além disso, há também um duto de ar que resfria o monoposto e também a área da cabine com gelo seco. Deixem-me saber a sua opinião nos comentários. Como sempre, obviamente, lembro-vos de deixar um like, inscrever-se e ativar as notificações para não perderem nenhum vídeo sobre Fórmula 1 e Ferrari. Por aqui é tudo, vejo vocês no próximo vídeo.